Aqui nós sempre escutamos, ouvimos os dois lados. Fazemos uma pausa na análise agora porque o Arena conversa com o deputado federal para falar sobre as investigações contra ele. Muito boa noite, deputado. Obrigado pela disponibilidade em falar conosco da CNN. Boa noite, Leandro. Deputado, a primeira pergunta é: o senhor tinha ciência, o senhor sabia, o senhor tinha conhecimento de que havia esse equipamento e que esse equipamento fazia o monitoramento de autoridades? O que tem que deixar claro é que esse equipamento foi adquirido numa gestão anterior, em 2018, e passou por todos os processos legais de aquisição. Passou por parecer da AGU, passou por parecer interno de prova de conceito, passou por controle interno, externo e controle até do TCU da compra. Ele foi todo devidamente pago. Então, era uma ferramenta legal, em que, inclusive, diversas outras instituições, inclusive estaduais, compraram. E houve aqui, foi uma investigação em cima da única instituição que fez uma auditoria no sistema. Então, respondendo a sua pergunta, nós tínhamos um software legal, mas nós queremos saber como ele estava sendo utilizado. Então, a direção-geral, com a minha caneta, a minha assinatura, promovemos correções externas específicas e quando vimos que o assunto não estava sendo trazido para como ela estava sendo utilizada, nós encaminhamos todo o procedimento à corregedoria, que é um órgão autônomo, e exoneramos a pessoa responsável, do setor responsável e único, pela execução, pela gestão e pelas senhas do sistema. Então, a parte da direção, e a BIM é enorme, com vários departamentos, e eles têm provocações de inteligência autônomas, é assim que funciona, a gente não tinha um conhecimento do que estava sendo feito lá dentro, do que fazia a ferramenta sim e que ela deveria ser controlada. Então, o único órgão que fez a auditoria é o órgão que está sendo investigado. Então, o senhor disse que houve demissão de funcionário, eu entendi bem? Não. Houve demissão do funcionário em relação a isso e foi aberto algum processo na época em que o senhor estava à frente da BIM? No momento, eu já estava prestes a deixar a BIM para o pleito eleitoral. Foi começo de 2022, quando nós estávamos finalizando os procedimentos para apurar o sistema, quando nós pedimos mais e detalhadas informações, que, por exemplo, na polícia, vou dar o exemplo da Polícia Federal, minha casa de origem. Se você vai fazer uma vigilância numa pessoa, tem que haver um procedimento, com um número de procedimento, que vai dizer o porquê e a forma e quem vai fazer. E se o agente faz a vigilância, ele conclui com o relatório. Então, uma ferramenta como essa tem que seguir os mesmos parâmetros. Por que você vai investigar, colocar no sistema determinada pessoa? Quem provocou esse alvo e quem fez a conclusão e por quê? A gente queria modelar isso. A corregedoria é para punir, se estiver começando o equipe, e para padronizar. Nós fizemos toda a análise do sistema, da sua correção, vimos que poderia ter uma irregularidade, colocamos para a corregedoria e quando esse diretor que não se negou, vamos colocar assim, não estava trazendo, nós o exoneramos e enviamos tudo para a corregedoria. Esse mesmo diretor, na gestão agora do governo Lula, ele foi reabilitado a uma posição superior ainda. Eu estava lendo até então, deputado, a peça, né, do Supremo Tribunal Federal e logo no início, eu acredito que até a 10ª página, a peça trata sobre funcionários da Polícia Federal que passaram a trabalhar na BIM até então durante a sua gestão. Não deixa claro se foi durante a sua gestão. Esses funcionários que são citados nesse documento, são esses que o senhor observou e que um diretor foi afastado ou não? Negativo, exatamente. Obrigado pela pergunta. Quando eu ingressei na BIM, eu levei alguns policiais federais, delegados, peritos e agentes. Todos eles com larga experiência na BIM, com trabalhos de sucesso. Os que estão citados ali fizeram grandes operações, trabalhavam com inteligência, inclusive com tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Vários deles são do grupo tático da Polícia Federal. Essas pessoas nunca trabalharam no setor que tinha a execução, a gestão e as senhas do sistema. Esse departamento do qual o diretor foi exonerado só possui oficiais de inteligência de carreira. São esses policiais federais, quando eu saí para o pleito eleitoral, em março de 2022, logo em seguida eles deixaram a agência.
um mês depois ou até 2 meses, em razão do fim da sessão. Nenhum deles se perpetuou até o final e trabalharam longe dessas ferramentas, sem a execução dessas ferramentas. São pessoas que trabalharam muito pela Polícia Federal, e essa nova Polícia Federal, que é muito mais um órgão de governo, que está perseguindo exatamente esses antigos e policiais federais que fizeram ótimos trabalhos. Eu chamo agora as nossas analistas, a Jussara Soares, que está na nossa redação em Brasília, e também a Clarissa Oliveira, que vão participar da entrevista também. Dou a palavra à Jussara. Jussara, por favor, boa noite. Boa noite, Leandro, Clarissa, boa noite, deputado. A minha questão para o senhor é se o senhor, como diretor-geral da ABIN, recebia pedidos diretamente do ex-presidente Jair Bolsonaro e da família para entrega diretamente a eles de informações coletadas pela ABIN. A ABIN ela possui a função de inteligência corrente, inteligência estratégica, e nós passamos, dentre vários, nós passamos pelos meios corretos de documentação formal que passa pelo GSI ao presidente da República. Eu tenho contato direto com o presidente da República para conversar de diretrizes, de informações, e o presidente da República sempre se muniu de diversas inteligências, inclusive até falava que precisava de mais informações, e assim como o diretor tem que ser. Mas nunca de cunho a fazer uma invasão de pessoas como foi feita. Eu volto a falar, nós que fizemos a auditoria desses sistemas para que eles trabalhassem de maneira correta. Então, tudo que foi feito ali e se tiver equívocos e investigações ou inteligência realizada em alvos que não deveria ser feita, foi feito dentro e internamente do Departamento de Operações, que estava sob correição e foi levado à corregedoria por nós. Clarissa? Boa noite, deputado. Obrigada pela presença aqui no CNN Arena. Deputado, um ponto que me chamou muito a atenção ali na decisão do ministro Alexandre de Moraes é o que diz respeito ao monitoramento dele próprio e também do ministro Gilmar Mendes e outras autoridades, até falando ali na possibilidade de se estabelecer um vínculo com organizações criminosas, mais especificamente o PCC. A pergunta que eu faço para o senhor, levando em consideração que a atuação da ABIN não se restringe a esse sistema First Mile, ela é mais ampla e ela pode sim contemplar outras coletas de informação, a pergunta que eu faço para o senhor é, o senhor em algum momento determinou, pediu, solicitou de alguma forma ou recebeu, mesmo que espontaneamente, informações sobre ministros do Supremo e, eventualmente, estabelecendo um possível vínculo com a atuação do crime organizado? Ótimo, obrigado pela pergunta. Em nenhum momento nós fizemos, eu fiz, direta ou indiretamente, formal ou informalmente, qualquer tipo de pedido desse, em nenhum, porque a direção-geral ela tem a prerrogativa de fazer planos operacionais, inclusive. Em todos os planos operacionais que foram feitos pela direção-geral, por mim, não há menção a nada desses alvos e muito menos em nenhum deles da utilização dessa ferramenta. Quando nós tivemos acesso às decisões aqui, a representação do MP e a decisão judicial, não tive ainda da representação policial, eu vejo que há uma salada de narrativas sem conjunto probatório a levar uma perseguição, um assassinato de reputação que está aparecendo, que iludiu o Ministério Público e o Judiciário. Essa alegação, essa falácia, essa narrativa de utilização de ministros do Supremo com o PCC, me parece que é uma coisa, inclusive, antiga. Foi trabalhada antigamente, não sei se foi elucidada, não temos esse conhecimento e volto a dizer, nós que fizemos a correção para saber como funciona e se está feito corretamente a utilização do sistema, e se não tiver sido feita corretamente, colocamos na corregedoria por esse motivo para a devida punição. Então, quando a gente verifica que vem uma representação após uma primeira operação para colocar um núcleo da Polícia Federal como gestor disso, onde os policiais federais que estavam na BIM não tinham acesso a esse sistema, onde a direção-geral não fez nenhum plano de operação e não pediu nenhuma utilização do sistema para alvos. Ao contrário,
fez a correção e colocou a corregedoria, toda essa sistemática, onde diversas instituições já adquiriram esse sistema, ninguém fez auditoria, somente nós, fica claro que está tendo uma perseguição. Não sei se é uma política da Polícia Federal ou se é uma perseguição geral ao espectro de direita. Como a gente viu agora há pouco tempo, o deputado líder da oposição, Carlos Jordi, sofreu uma busca também. Sofreu uma busca em casa, sem nenhum fundamento, sem elementos, mas nem provas, sem qualquer elementos possíveis. Quando você coloca que eu sou um deputado de oposição, que faço uma oposição franca de argumentos, de fatos, de técnica legislativa, de técnica jurídica, e a coincidência, esses dois deputados que estão de oposição, estão com a possibilidade de se candidatar a cargo no município, a gente está vendo aqui que há uma possibilidade, sim, de uma perseguição da oposição. Mas, deputado, o senhor nunca recebeu informações de adversários do governo ou de ministros do Supremo fornecidas pelos seus subordinados quando o senhor era diretor-geral da ABIN? Porque é parte do seu trabalho nessa função receber informações vindas de baixo. A pergunta havia algum filtro? Houve o monitoramento de pessoas que pudessem ser vistas como adversários do governo sem autorização judicial? Esse monitoramento aconteceu abaixo do senhor, mesmo que o senhor não tivesse conhecimento? A inteligência, como eu coloquei, a coleta de dados para se fazer o processo de decisão. Ameaças e possíveis benefeitos que a administração pública possa fazer. Nada foi feito para que houvesse um monitoramento de personalidades, pessoas políticas, tanto do legislativo quanto do judiciário. Não na minha gestão, não sob o meu comando ou sob ordem minha de maneira alguma. Deputado, esses funcionários envolvidos com esse equipamento, eles eram do governo anterior? O senhor tem informação de que esse equipamento também foi usado desde 2018, quando foi adquirido? Eu volto a colocar que o equipamento foi adquirido legalmente. Teve os pareceres da AGU, parecer técnico, TCU, então era uma ferramenta legal. Então, diversos servidores desse núcleo, que é o Departamento de Operações, utilizaram ele. Havia fiscal de contrato, havia pessoa que tomava conta das senhas e ainda o diretor que tomava conta de toda a sua execução. Toda essa sistemática e execução não passava, era autônoma deles, não passava sob a ordem da direção-geral em nenhum momento. Então, quando eu falo sobre minha gestão, é que não houve nenhum pedido, nenhuma determinação de utilização desse sistema, formal, volto a dizer, formal, informalmente, direta ou indiretamente. Nós estávamos fazendo uma apuração para saber como estava sendo utilizado o sistema e de maneira correta para o fim da inteligência estratégica. Deputado, nessa operação mais cedo, os agentes da Polícia Federal levaram computadores do senhor, celular ou não? Obrigado pela pergunta. Quando vieram para cumprir o mandado, eu franqueei o acesso, tenho nada a esconder. Eles não estão procurando malas de dinheiro, que não vai ser nunca o caso nosso aqui. Estão procurando meus celulares, meus computadores e assim levaram. Ao final, eu perguntei, e vamos ao interrogatório? Tem a decisão judicial? Não tem. A representação policial? Não tem. O parecer do MP? Não tem. Então vamos ao interrogatório para eu ter ciência do que estão postulando contra mim. Não, o senhor não está sendo, se eu perguntei para o delegado e ao lado da escrivã, não está sendo intimado, o senhor não vai ser ouvido hoje. Então, o que aconteceu hoje aqui é que eles fizeram buscar meus celulares. E quando levaram diversos computadores, levaram computadores antigos, celulares antigos, ficavam no canto, tecnologia que a gente já descartou por vários anos, estavam paradas ali. Jussara? Deputado, pelas suas declarações, o sentimento, a observação que a gente faz é que o senhor diz que não tinha conhecimento de tudo que acontecia na ABIN. Mas queria perguntar para o senhor, não é no mínimo estranho que o diretor-geral da ABIN, que é uma agência de inteligência, desconheça o que esteja acontecendo dentro da própria agência? Negativo. A direção-geral ela faz a parte de diretrizes e comandos. Não tem como haver ciência de tudo. Por esse motivo, obrigado pela pergunta, nós fizemos a correção geral. Logo que entramos, alguns meses depois, nós fizemos a correção
geral, correção de todos os sistemas e equipamentos, inclusive computadores comprados, câmeras compradas, para saber se estava sendo adquirido corretamente. Dessa solução, dessa conclusão que nós trouxemos membros de controladoria e da AGU, que veio um parecer dizendo que nós tínhamos que fazer um processo de aquisição melhor, nós implementamos, e alguns gargalos que apareciam ali. Um deles foi o First Mile. Daí, depois dessa correção que nós fizemos, para ter ciência de toda a tecnologia que acontece ali e de tudo que os departamentos estão fazendo, nós fizemos uma específica do First Mile. Quando encerrou essa correção específica, que nós queríamos, tentamos saber do diretor mais detalhadamente o que ele estava fazendo, e nos foi negado. Por isso nós o exoneramos e levamos à corregedoria. Assim que funciona um departamento que tem milhares de servidores, diversas demandas, nós levamos à corregedoria para uma padronização e punição. O diretor-geral não tem como ter ciência de tudo. Ele tem como fazer essas correções para que a fiscalização seja adequada. Essa operação, se nós tivermos uma justiça imparcial, devida, que olhe a prova dos autos, vai concluir que nós que iniciamos a correção, que nós fizemos um processo de análise para ver austeridade e eficiência e não mau uso. Então, hoje, o que está acontecendo é um grande equívoco e uma grande perseguição. Clarissa. Deputado, o senhor em algum momento recebeu, colocou as mãos em algum relatório ou algum tipo de informação sensível que tivesse relação com os filhos do presidente Jair Bolsonaro, seja Flávio Bolsonaro ou Jair Renan, como consta ali da decisão do Supremo Tribunal Federal? Porque essa é uma das alegações aí da investigação, de que informações sensíveis sobre essas duas figuras teriam sido redirecionadas, retiradas de alguma forma de dentro da ABIN. Então, eu pergunto para o senhor, de forma espontânea ou demandada, em algum momento a ABIN produziu informações a respeito desses dois personagens que foram repassadas para o senhor? Os dois personagens? Os filhos do presidente. Flávio e Jair Renan. Presidente, ótimo. Muito obrigado pela pergunta. Como eu falei, isso só demonstra, corrobora o que eu coloquei quando houve uma análise de diversas narrativas, um bolo de narrativas antigas para vir fundamentar uma possibilidade de erro nosso. Essas duas questões já foram sedimentadas e esclarecidas há mais de 2 anos. Primeiro, o Jair Renan, nem tenho contato com ele, os policiais que estavam ali não têm. Na época, foi colocado que ele possuía um carro que tinha dado por uma empresa e tudo mais, o carro não estava com ele. A única coisa que a ABIN fez foi localizar onde estava esse carro e informar ao GSI, que o GSI é responsável pela segurança do Jair Renan, e a ABIN faz a inteligência de proteção. Então, na inteligência de proteção, se identificou onde estava o carro. Isso não interferiu em nada, zero, nem teve contato com a Polícia Federal sobre esse sentido. Foi só encaminhado ao GSI. A questão do senador Flávio Bolsonaro é diferente e completamente bem esclarecida. Há algum tempo atrás, soltaram que a ABIN havia feito um relatório paralelo para o senador Flávio Bolsonaro. Ficaram 6 meses quase tentando fazer assassinato de reputação sem demonstrar o tal relatório. Só que a PGR nós oficiamos, nós fizemos segurança interna, nós temos controle tecnológico do que é feito na ABIN, do que é consultado na ABIN, e nós procuramos a PGR, e a PGR pediu ao jornalista os relatórios, pois só nesse momento que ele soltou os supostos relatórios. Os relatórios eram peças mal redigidas, com erro de português, falando que a pessoa tem que tomar um cafezinho para resolver o problema. Não eram peças nunca da Polícia Federal, elaboradas pela ABIN. Essa questão já foi concluída, inclusive na PGR, com parecer que concluiu que a ABIN não tinha relação com aquilo, e inclusive no TCU também. Quando falam sempre de ABIN paralela, eu coloco essa questão do sistema que está sendo atacado nessa operação. Esse sistema foi feito, comprado legalmente, regularmente pela ABIN, utilizado por um departamento da ABIN, uma estrutura da ABIN e apenas por servidores oficiais de inteligência da ABIN. Os policiais não estavam nem tinham senhas, nem utilização desse sistema e apenas como é que vai ser uma ABIN paralela se a própria ABIN que já estava utilizando. Tem que ser verificado se foi utilizada corretamente. Como eu coloquei, um diretor da Polícia Federal faz a compra de armamentos, se o policial lá na ponta
utiliza o armamento de maneira indevida, não é o diretor-geral que vai ser responsabilizado. Se um diretor da Receita Federal compra um equipamento de tecnologia e um auditor utiliza indevidamente, não é o diretor. A gente tem que colocar parâmetros de utilização de cada sistema. E se depois for dito, for reconhecido que a determinada instituição não pode usar aquela ferramenta, vai ser dali para frente, porque de antes até lá a ferramenta é legítima e legal, porque teve parecer da advocacia pública, parecer interno e ainda corroboração dos órgãos de controle. Deputado, uma última pergunta, rapidamente. O senhor pretende falar à Polícia Federal? Já há uma data prevista? Eu pedi para a advocacia ter acesso aos autos, parece que os autos são físicos e eu estou aguardando e eu quero ir lá pedir para ser ouvido. Mas, em 2 oportunidades, quando determinada imprensa veio com algumas informações me imputando atividade delituosa, eu oficiei, representei a Polícia Federal para ser ouvido, inclusive, que eu estou à disposição e que estão falando, imputando determinados crimes, e inclusive explicitei o absurdo que seriam. E parece que essa operação estava realmente trazendo esses absurdos que os jornalistas já estavam sabendo e levavam a mim. A Jussara quer fechar a entrevista, fazer uma pergunta, Jussara? Queria fazer mais uma pergunta. Hoje a busca e apreensão encontrou ali equipamentos que pertenciam ainda à ABIN, nessa busca e apreensão que o senhor teve o senhor como alvo. Isso é natural, depois de tanto tempo, esses equipamentos ainda estarem na posse do senhor? Olha, tecnologias antigas a gente deixa de lado, né? Alguns celulares, claro, antigos estão ali no canto e das instituições que a gente trabalha, eles são renovados, entregues outros. Eu entreguei os que eu tinha atual e se alguns da BIM estavam no canto, eles não estão sendo utilizados. Então a perícia vai poder dizer claramente, eu não os utilizo há uns 3 anos ou mais, nem sabia que eles eram da BIM e são cautelas minhas, eles não têm acesso a sistema algum e conexão algum com a Agência Brasileira de Inteligência. Isso uma análise simples demonstrará que ali não tinha contato nenhum, nem utilização. Deputado Alexandre Ramalho, obrigado pela disponibilidade em falar conosco da CNN. Boa noite. Eu que agradeço a todos. Muito obrigado. Nós que agradecemos.